Olá, sou JPO, João Paulo de Oliveira. Hoje, 27 de outubro de 2021, uma quarta-feira, vamos falar sobre os Atléticos. O Atlético do Paraná e o Atlético Mineiro. O jogo Fortaleza e Atlético do Paraná pelo Brasileirão foi uma resposta do Fortaleza ao jogo anterior contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, em que o Fortaleza perdeu de 4-0, quando foi muito corajoso, todo aberto, não respeitando a superioridade do Atlético Mineiro, e este jogando em casa, ressalte-se. Muito corajoso esse Vojvoda e afoito. Já nesse jogo contra o Atlético Paranaense, até a resposta positiva do Fortaleza foi parecida com a derrota lá no Paraná, quando o Atlético fez 2 gols em poucos minutos. Coisas do futebol. Foi uma das melhores partidas do Fortaleza, mesmo o Atlético do Paraná cheio de reservas. Ressalte que o Fortaleza também tinha algumas ausências. E não existe essa história de ser vantagem sempre quando o time quase completo é ruim ou está no mau momento. A vantagem se esvai. Não dá para discernir, mas mesmo o adversário com o time titular poderia ser um jogo quase parecido pela bela partida apresentada pelo Fortaleza, principalmente pela performance do malhado Lucas Lima, que parece ter estreado verdadeiramente. Foi um jogo em que o Fortaleza foi igual do primeiro ao último minuto, diferente de vários outros ultimamente. Vai bem no primeiro tempo e mal no segundo. Além dele, Lucas Lima, que bela partida do Ederson, improvisado na lateral direita, o zaga, como o Tinga 2, fez o mesmo papel, até um pouco melhor, na ausência do Tinga, quanto dito. Que treinador é esse que consegue descobrir isso de alguns jogadores, suas utilidades, como o que acontece com o próprio Tinga, Crispim, fora de suas posições originais, treinados por outros professores e que agora surpreendem positivamente em outras posições. Só o Vojvoda mesmo. Tinga cresceu tanto que joga em 2, 3 posições, de zagueiro, lateral, meia, ala. Vojvoda é o verdadeiro motivo do Fortaleza estar hoje nesse lugar de destaque. Como foi o Rogério Ceni, com seu maluco, entre aspas, esquema de 4 atacantes. São treinadores que saem do lugar comum. Muita sorte do Fortaleza ter esses dois, em meio de um ano de diferença de um para o outro. Como explicar o Tinga e o Crispim fora de suas posições originais e darem certo em tão pouco tempo? Vojvoda fez as experiências do campeonato estadual. Em pouquíssimo tempo os dois já estavam entregando resultados positivos. E o Ederson agora, em meio de uma semana, ser improvisado e fazer aquela partida fabulosa.
Rogério Ceni foi quem primeiro incentivou ao Fortaleza a ser o que é hoje, dando esse salto de qualidade em crescimento estrutural, por mais que alguns não queiram aceitar. O mesmo acontece agora com o Vojvoda, dando essa ideia de visitar times europeus em dezembro para aprender mais coisas. Qual outro treinador faria isso? Ou fez, ou faria? Fez hoje, ou faria? Falando sobre o jogo Fortaleza Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o jogo da volta. O que esperar desse jogo? Hoje às 21h30, depois daqueles 4-0 lá em Minas Gerais. O normal será mais uma vitória do Galo, pela superioridade e tranquilidade inicial. E os desfalques do Fortaleza, que não são poucos. Pelo menos já se tem uma desculpa, né? Vojvoda deve ter aprendido a lição de não jogar aberto contra o Atlético. Se o Fortaleza jogar como contra o outro Atlético Paranaense, pode até ganhar o jogo, pela vontade dos jogadores quererem dar uma resposta à torcida e a si mesmos. Também porque o Atlético Mineiro já deve estar pensando no Flamengo no final de semana e no quase certo título do Brasileirão. Tirar o placar adverso, muito difícil. Seria colocar nas coisas do futebol. Pessimistamente, sobre o resultado, 2-0 para o Atlético. Pessimistamente pensando. Realistamente, 2-1 para o Fortaleza. E otimistamente, exagerando, 5-1 para o Fortaleza. Passando nos pênaltis com o Boeck no gol, já imaginaram? Ou 3-0 para o Fortaleza, perdendo o gol que levaria aos pênaltis aos 53 minutos do segundo tempo, fazendo raiva a um dos lados, no caso Fortaleza, e muito susto nos outros, no Atlético, claro, e da torcida do Atlético e alguns outros torcedores de outros times. Para colocar na conta do futebol, só faltaria o Fortaleza passar com 2 gols do Edinho. Já imaginaram? Então, o normal é o Atlético passar, pois tem um grande time e um grande treinador. Como diz o colega, aguardemos. Um abraço e até uma próxima. JPO, João Paulo de Oliveira, é meu nome. Hoje, 27 de outubro de 2021, uma quarta-feira, falando sobre os Atléticos do Paraná e o Mineiro. Um abração.